dizer que vai ser uma mensagem sequenciada, assim, de domingo após outro, mas os domingos que eu for pregar aqui, pelo menos, eu creio que nos 4 domingos, eu vou estar falando sobre está pregando uma série de mensagens que deu origem, inclusive, ao meu livro Viver Bem, Questão de Escolha, baseado no capítulo 16 de Gênesis. Então, a partir de hoje, nós vamos pregar uma série de mensagens baseadas neste capítulo. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo no capítulo 16 do livro de Gênesis. Deus, tenha misericórdia de mim, dos meus irmãos, de mim que vou transmitir Tua palavra, para que eu não seja empecilho, para que eu seja tão somente um canal através do qual possa fluir a Tua palavra. Por isso, purifica-me de todo e qualquer pensamento impuro, qualquer impureza que haja em mim, mesmo algum pecado oculto, para que a Tua palavra possa fluir com graça para o coração de cada um de nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, pôs sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Até aí. Eu espero que depois de algum tempo a gente saiba esse texto quase de cor, depois dessa série de pregações sobre esse texto. Alguns anos atrás, quando numa das comemorações do meu aniversário, uma senhora muito querida aproximou-se de mim, me abraçou e disse: Pastor, parabéns. Coisa bonita, né? Quem é esse? Parabéns no aniversário? É? Parabéns. Mas ela não parou aí, ela disse: Desejo ao Senhor muitos anos de vida e muita vida nestes anos. Fui para casa, refleti nessa palavra dessa irmã. Te desejo muitos anos de vida e muita vida nesses anos. E comecei a pensar, irmãos, que talvez seja isso que está faltando à vida de muitos de nós. Está faltando vida, está faltando cor, está faltando sabor, está faltando gosto. Tem muita gente que vive, mas vive uma vida cinzenta, vive uma vida sem gosto, vive uma vida insossa. Porque muitas vezes permite que pequenas coisas transformem a sua vida numa vida sem graça. Nesse canto que nós acabamos de cantar, diz aí que ele não tinha tempo para poder ficar pensando em ressentimento, quando ele pensava no grande amor de Deus. E aí então ele revivia, ele saía para a vida. Tem muita gente que precisa sair para a vida, descobrir a vida é bonita, vale a pena ser vivida. Mas muitas vezes, queridos, nós nos envolvemos com particularidades
que transforma a nossa vida num caos. Olha o caso de Abraão, Sara e Agar. Abraão e Sara, um casal feliz, um casal que Deus escolheu para ser os nossos pais espirituais, os pais de muitas nações, e disse que deles viria um filho, e que deles iria surgir uma nação. Quando Sara e Abraão recebem essa promessa, eles ficam felizes, mas os anos vão se passando, e ele, especialmente Sara, começa a ficar impaciente, porque ela já havia perdido o costume de dar à luz filhos. E Sara então resolve fazer uma coisa. Ela tinha uma serva chamada Agar. Ela fala: Abraão, vem cá, você vai possuir a minha serva e vai me dar um filho através dela. E Abraão cede e faz isso. Só que quando Agar fica grávida, Agar começa a tripudiar em cima da sua patroa, dizendo: você está velha, eu não sou novinha, ó, aqui, ó, já estou com... Se fosse nordestino, eu estou com um bucho cheio, mas não é um bucho cheio igual quando o cara come muito, não. Eu já estou grávida, já estou prenha, não é? E começa a humilhar a Sara. E Sara chega para Abraão, como se Abraão fosse culpado por aquilo acontecido, e fala: olha só o que você está me causando, problema você me causou, essa escrava. Abraão fala: o Senhor resolve o problema com ela. E Sara faz o quê? Sara humilha Agar. Agar foge para o deserto, tenta ir embora para o Egito, de onde ela é. E nesse texto, queridos, existem alguns princípios que podem nos ajudar a viver a vida com melhor qualidade, que podem nos ajudar a viver a vida como Deus quer que ela seja vivida. E nesta noite eu quero destacar, para a introdução, para começo dessa série de pregações, eu quero destacar 3 princípios que estão aqui nesse texto, que podem nos ajudar a viver melhor. O primeiro princípio é: não haja no lugar de Deus. Não haja no lugar de Deus. Quando eu era pastor em Conselheiro Pena, a casa pastoral possuía um quintal enorme, talvez do tamanho daquele lote que nós temos ao lado do prédio aqui, ó, do salão. Naquele quintal havia manga, havia goiaba, havia muitos pés de frutas. E como o quintal era muito grande, começava a brotar ervas. E eu então resolvi que iria criar galinha. Fizemos um cercado, tinha uma parte cimentada e a outra parte era terra. Na parte cimentada para lá, colocamos uma cerca e resolvi criar galinhas, para que as galinhas pudessem comer as ervas e mantivesse o quintal sempre limpinho. Não muito satisfeito, um casal da igreja, um casal de fazendeiros, vendo que eu estava muito feliz com minha criação de galinha, falou: pastor, por que você não cria um pato? Fiz um tanquezinho e comecei a criar um casal de patos. E eles então chocaram ali, a pata pôs os seus ovos lá, e eu falei: eu vou colocar esses ovos para chocar. Mas acontece que eu tinha 2 patas, e uma pata ficou choca. E coloquei ali então, e depois de algum tempo vieram os patinhos, aquela coisa mais linda. Só que ficaram 2 ou 3 ovos, não recordo bem, sem tirar. E eu fiquei perguntando: por que eles não saíram todos juntos, não é? E fiquei dando um tempozinho para ver se aqueles patinhos saíam. E eles não saíram, vendo que eles não estavam conseguindo sair da casca do ovo, o que eu fui lá? Eu sou um cara muito generoso, fui lá e quebrei a casca do ovo e falei: você vai sair, você não foi feito para ficar aí dentro. E comecei a quebrar a casca do ovo para ele sair. Oh, irmãos, eu me tornei um assassino de filhote de pato. Matei os 2 patinhos sem querer, queridos. Não me denunciem, mas já passou, já me arrependi.
matei os patinhos. Agora você me pergunta, o que aconteceu, pastor? A outra pata havia botado 2, 3 dias depois, quando a outra pata já estava chocando. Portanto, eles só nasceriam 3 dias depois, se a pata permanecesse sobre os ovos. De qualquer forma, eles iriam morrer, porque a pata saiu com os demais patinhos. O pior erro da vida de Sara foi agir no lugar de Deus. Vendo que ela não podia dar à luz um filho, por ser ela estéril e avançada em idade, o que fez? Tomou a sua serva Agar e deu a seu marido para que ela lhe desse um filho através dela. Queridos, pela lei da época, chamado Código de Hammurabi, isso era perfeitamente legal e normal. Não havia nenhuma contravenção, não havia nenhuma proibição, não havia nada de ilegal naquele contexto que isso acontecesse. O problema é que Deus havia dito que o descendente deles viria diretamente do casal e não de outra pessoa. Portanto, ao agir dessa forma, é como se Sara estivesse dando uma mãozinha para Deus cumprir a promessa que ele havia feito. Como eu tentei dar uma mãozinha para tirar aquele pato fora do tempo, por isso ele morreu. Essa é uma questão que requer muito cuidado, queridos, porque na tentativa de querer que alguma coisa que muito desejamos aconteça, podemos fazer coisas sem a bênção de Deus, coisas das quais nós poderemos nos arrepender profundamente depois. Foi isso que aconteceu com Sara, segundo a palavra. Ela tentou fazer aquilo que Deus ainda não havia resolvido fazer, por não estar dentro do tempo que Ele havia planejado fazer. Antes mesmo da criança nascer, Sara começou a colher os frutos amargos desse ato impensado. Quase 5.000 anos depois, ou quase 5 anos já se passaram, e o mundo inteiro, ainda hoje, sofre as consequências da sua precipitada forma de agir. Nós precisamos saber, queridos, que sempre que tentamos agir no lugar de Deus, por mais seguro que estejamos, que aquilo que estamos planejando fazer vai dar certo, no final, alguma coisa acaba sempre dando errado. Agora, na cabeça de Sara, não havia a menor possibilidade do seu plano fracassar. Poucos dias depois, seus planos foram por água abaixo. Portanto, antes de agir, antes de tomar qualquer decisão, antes de resolver qualquer problema, pense: será que vale a pena fazer o que Deus ainda não quis fazer? Veja bem, não estou falando para você ficar de braços cruzados, esperando que Deus faça aquilo que Ele cumpre fazer. Tem coisas que cabe a nós fazermos, e aquilo que cabe a nós fazermos, Deus não vai fazer. Mas por outro lado, aquilo que compete a Deus fazer, Ele não quer que nós coloquemos nossa mão, Ele quer só que simplesmente nós confiemos nele. Não podemos, queridos, fabricar a solução para um problema que Deus ainda não quis resolver. Como Sara fabricou uma solução. Lembre-se, Deus não precisa da sua ajuda. Ele sabe o que fazer, como fazer, quando fazer. Ele só quer que você aprenda a confiar nele. É por isso que o salmista disse o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Confia. Há alguma coisa que você está fazendo por conta própria, que é da competência exclusiva de Deus fazer? Quer um conselho? Por mais que você deseje e até necessite
de alguma coisa, por mais que pareça que Deus esteja demorando em vir ao seu encontro, não corra o risco de agir no lugar de Deus. Não transforme pedras em pães, como lá no deserto o diabo pediu para Jesus transformar pedras em pães. Portanto, não transforme pedras em pães, porque depois esses pães irão se transformar em pedras. Foi isso que aconteceu com Sara. Ela transformou a pedra da sua esterilidade em pão da sua fertilidade. E em menos tempo do que imaginava, ela viu o pão da fertilidade virar pedra de desgosto para o resto dos seus dias. Será que é isso que você quer para a sua vida? Tenho certeza que não. Porque todos nós, quando agimos, quando colocamos a nossa mão para tentar resolver o problema, porque nós queremos o melhor. Só que quando nós fazemos aquilo que Deus ainda não quis fazer, e nós sabemos disso, cuidado. Foi por isso que Jesus não aceitou a proposta do diabo, transformar pedras em pães, porque ele sabia que depois aqueles pães iriam transformar em pedra no seu estômago. Segundo princípio que nós encontramos nesse texto: quando precisar, diga não. Quando precisar, diga não. Uma das muitas coisas importantes da vida que precisamos aprender enquanto é tempo é dizer não quando se fizer necessário, ainda que se perca o amigo. É preferível dizer não do que dizer sim só para não contrariar outra pessoa. Muitos de nós aqui trabalhamos com americanos, e muitos de nós não gostamos do jeito do americano, porque ele chega para você assim na cara dura, na cara limpa e diz: não quero que você entre na minha casa agora, não quero que você faça assim. Mas na nossa cultura isso é uma ofensa, porque a pessoa muitas vezes, queridos, pergunta para você: você quer almoçar? O Julião, irmão, olha o tamanho do Júlio, dá 1h da tarde. A Claudinha fez um café para ele lá, mas por alguma razão ele dividiu o lanche com uns 3 que foram lá vem com ele. E agora deu 1h da tarde, o Julião está assim, verde de fome. Foi fazer o serviço na casa de um americano. O americano chegou e perguntou para ele assim: você quer tomar um lanche conosco? Não, obrigado, estou bem. Mas o cara está verde. Lá dentro está dizendo: pelo amor de Deus, me dá logo isso aí. Mas ele chega e diz: não quero. Então, brasileiro ou latino tem uma maneira de dizer não quando ele quer dizer sim. E às vezes, queridos, ele diz sim quando devia dizer não. E aí, ô Leandro, você vai lá no ensaio lá, chega lá, vou. Mas ele está sabendo que ele não vai. Mas ele diz que vai. Por que você não diz que não vai? Não, eu não vou. Porque se ele disser que não vai, aquela pessoa que o convidou vai ficar ofendido. Aí ele prefere dizer que vai, sabendo que não vai. Pelo menos ele ficou bem. Olha que coisa, irmãos. Uma lida superficial no texto nos dá a entender que Sara apresentou o seu plano a Abraão e Abraão aceitou de pronto. Mas na verdade não foi bem assim. Se examinarmos mais acuradamente, iremos perceber que a impressão que se tem é que Abraão tentou persuadir Sara a não levar adiante a sua ideia, só depois que ele anuiu. Anuir significa consentir, ou seja, houve uma argumentação, houve confronto, houve compartilhamento, houve tentativa de convencer. Mas Abraão o tempo todo estava dizendo não dentro dele.
Mas Sara mostra para ele que ela tinha aquela necessidade, e ele acaba dizendo sim. Por que Abraão anuiu, consentiu, cedeu, se deixou persuadir, se deixou convencer pela argumentação frágil de Sara? Para não desagradá-la. Afinal de contas, ela já estava se sentindo inferiorizada por não poder ter um filho gerado no seu próprio ventre. Agora iria privá-la de ter um filho que seria seu através de sua criada? Para não dar a ela esse desgosto temporário, Abraão consentiu em fazer o que ela queria, embora não fosse o que ele quisesse. A exemplo de Abraão, amados, muitos de nós temos feito o mesmo, cedendo aqui e acolá para atender o gosto momentâneo de alguém, e acabamos atraindo um desgosto duradouro para nós e para outros que estão ao nosso redor. Desgosto foi o que Sara e Abraão passaram a ter o resto dos seus dias. Tudo porque, quando precisava dizer não, Abraão disse sim. Desgosto é o que muitos de nós temos tido por dizermos sim para não desagradar os outros, quando deveríamos dizer não. Para não perder um namorado, quantas moças dizem sim e fazem concessões no seu relacionamento quando deveriam dizer não, e acabam se engravidando fora do tempo, e depois disso até abortando, vindo muitas delas a serem desprezadas depois, e depois vai curtir um remorso para o resto dos seus dias. Para não perder o amigo, quantos jovens dizem sim quando deviam dizer não e acabam se tornando viciados em bebida alcoólica, cigarro ou outro tipo de drogas? Vamos ali. Está sabendo que não deveria ir, muito menos fazer o que eles estão querendo fazer. Mas aí eu tenho que agradar alguém, não é? Tenho que agradar meu colega, eu tenho que mostrar que eu sou gente boa, que eu estou me relacionando bem com todo mundo. Para não contrariar um filho, quantos pais dizem sim quando deveriam dizer não e acabam mais tarde colhendo frutos amargos dessas concessões? Especialmente o contexto americano que nós vivemos, irmãos, onde nós perdemos um pouco a nossa referência à cultura brasileira, latina. Nós não somos nem americanos, nem somos brasileiros totalmente. Nós somos um mix. E aí o que acontece? Os nossos filhos vão crescendo e convivendo com os valores da sociedade americana, onde muitas vezes tanta liberdade eles têm, e aí muitas vezes os filhos, né? Eu acho que aqui nenhum pai já passou por isso, do filho chegar na barra da saia da mãe ou da calça do pai. Ah, deixa eu fazer isso, mãe. Não, ele não pode não. Ah, mãe, deixa ir lá, mãe. Não pode, meu filho. Ah, mãe, deixa ir lá. Ah, quer que tem, mãe? Deixa ir lá. Meu filho não pode dar. Deixa, mãe, deixa, mãe. Ah, menino, vai. Ah, você não sabe. Ah, Marquinhos. Você não sabe o que pode estar atraindo sobre a vida do seu filho e para você mesmo. Para não contrariar, não é? Para não contrariar a esposa ou o esposo, quantos cônjuges dizem sim quando deveriam dizer não e acabam comparando ou comprando o que não deveriam? Acabou de sair, comprou um telefone novo, irmãos. Não tem 3 meses que comprou um telefone novo.
Mas agora lançou, qual o telefone mais novo? Me fala que o meu ainda é daquele ainda que ainda disse assim. Me fala esse mais não, hein? Como é que fala aí, Julião? Hein? Um iPhone qual? 5? O iPhone 5. Lá em Águas Famosas isso aí já é museu. Mas aqui ainda está lançando agora, né? iPhone 5. Poxa vida. Ah, você tem que comprar um para mim. Mas meu bem, você tem. Não, mas eu quero esse aqui, porque esse só falta ligar, porque o resto depois tudo faz. Tem jogo, tem novela, tem internet, tem e tal, tem televisão. Mas ele funciona o telefone também? Telefone eu não sei, mas tem tudo isso. E eu quero, mas mas o cartão já está assim. Os cartões estão mandando carro todo dia, dizendo, nossa, você está passando do limite, Acabam contraindo uma dívida que só vai lhes trazer dor de cabeça e chateação mais tarde, tirando-lhes todo o prazer de desfrutarem daquilo que tanto queriam. Para não perder um negócio ou um cliente, quantos dizem sim quando deveriam dizer não, e acabam assumindo um compromisso de fazer um negócio que não vão conseguir sustentá-lo até o fim, trazendo aborrecimento e prejuízo, tanto para si mesmo quanto para os outros? A Bíblia diz que uma das razões do porquê os filhos de Davi foram problemáticos era porque ele não sabia dizer não quando precisava dizer não. O seu biógrafo, falando a respeito do comportamento de um dos seus filhos, diz o seguinte: jamais seu pai o contrariou, dizendo, por que procedes assim? Olha, irmãos, está lá em 1 Reis 1,6. Jamais seu pai o contrariou, ou seja, confrontou, foi contra a sua forma de pensar, foi contra a sua forma de agir, disse, ei, você não está agindo certo, eu não concordo com essa forma, eu não vou permitir que você aja dessa forma, porque não está correto. Não pode, aqui parece que mas isso não é verdadeiro, queridos. Aqui nós estamos fazendo um curso com a polícia e eles estão dizendo que os pais precisam aprender a dizer não para os seus filhos. Os pais que dizem sim para os seus filhos acabam colocando seus filhos em problemas sérios mais tarde. Quanto aborrecimento, quanta tristeza, quanta dor e dissabor Abraão poderia ter evitado se tão somente tivesse dito não para sua esposa. Queridos, ele não precisaria ser grosseiro, mal educado, bastaria ter sido firme e dizer não. Por curtos e breves momentos ele agradou a sua esposa, mas depois, quantos sofrimentos ele causou a tanta gente. Meu irmão, eu vejo através desse exemplo negativo que ficou registrado uma forma de Deus nos exortar e nos advertir para que não cometamos o mesmo erro, a fim de que não venhamos a sofrer, nem fazer outros a sofrerem as consequências do nosso ato. Pode ser que ao dizermos não, quando isso for necessário, por algum tempo, venhamos a entristecer alguém e até nós mesmos. Mas é preferível que isso aconteça por um breve tempo, do que sofrer e fazer outros sofrerem a vida inteira. Por isso, pais, não tenhamos receio de dizer não para os nossos filhos. Esposo e esposa, não tenhamos receio de dizer não para os nossos cônjuges. Irmãos, não tenhamos de dizer não para os nossos amigos. Não tenhamos receio de dizer não para quem quer que seja, quando isto se fizer necessário. Quem sabe, meu irmão? Quem sabe? Já passou da hora de você dizer não para algumas situações e pessoas que você tem dito sim. Se essas pessoas para quem você está precisando dizer não vão deixar de ser seus amigos ou suas amigas, ou cortar relacionamento com você, é porque de fato elas nunca foram seus amigos, suas amigas.
se esse tipo de sim que você está dizendo está trazendo prejuízo para o seu relacionamento com Deus, com você mesmo, com a sua família, é porque alguma coisa está errada. É preciso que isso seja cortado, é preciso que isso seja rompido. Será que Deus não está trazendo à sua memória alguma coisa que você precisa fazer? Não é? Você pode limpar meu carro hoje? Pô, não posso, mas eu tenho que dizer que posso, né? Porque senão... Olha, hoje eu não posso, não, porque eu já estou com uns compromissos já assumidos. Pronto. É melhor do que dizer assim, posso, depois dizer, infelizmente não deu. Terceiro princípio de vida que a gente aprende aqui nesse texto: mesmo em vantagem, não se exalte. Mesmo quando você estiver por cima, não se exalte. A primeira coisa que Agar fez quando se viu em vantagem sobre a sua senhora foi se exaltar. Até o momento que antecedeu a sua concepção, Agar sempre comportou como uma serva. Mas a partir do momento em que ela se achou grávida, passou a se exaltar sobre a sua patroa, julgando-se superior a ela, pelo fato dela ser fértil e sua senhora estéril. Não demorou muito e ela começou a sofrer as consequências da sua atitude. Esse princípio vale para todos nós. Por mais alto que seja o degrau que venhamos a subir na vida, jamais deveremos deixar o orgulho, a soberba, o espírito de grandeza entrar em nosso coração, nos subjugar, a ponto de nos julgarmos melhor ou superior a quem quer que seja, pelo fato de tal pessoa não possuir os atributos que nós possuímos. Agar se exaltou porque ela era fértil e a sua senhora era estéril. Isso a fez sentir-se grande, a ponto de querer tripudiar a sua patroa. A soberba, irmãos, é um pecado tão grande diante de Deus, tão grave, que ele expulsou do paraíso, da sua presença, o querubim da guarda, vindo ele a transformar-se no próprio Satanás. A Bíblia diz que ele era um querubim, um ser de luz, chamado até de estrela da manhã, o mesmo título que ele foi dado a Jesus. Mas transformou-se em Satanás, porque Deus o precipitou para o reino dos mortos. Um dos mais poderosos reis que a terra já conheceu, o rei Nabucodonosor da Babilônia, saiu do seu palácio para viver com e como um animal, até que ele reconheceu a soberania de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz que um dia ele estava no seu palácio, no jardim, já falei sobre esse jardim suspenso, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Ele sobe e diz: olha que coisa linda que eu fiz. Fui eu. Tenho visto tantos pastores, como diz os irmãos aí, top de linha, indo para o chão. Tenho visto tanta gente indo para a lama, porque bastou subir um pouquinho e começou a julgar-se melhor que as pessoas. Não, eu antes convivia com o Leandro, convivia com o Noel, convivia eu com o Julião, porque estava assim, né? Mas hoje o meu livro estourou na parada americana, me tornei um best-seller, meu livro mais vendido, só um contrato para poder publicar um novo livro foi de 2 milhões. Estou cheio de ficar pastorando essa igrejinha aqui agora, eu quero uma coisa melhor. Vai pro chão. Eu consegui, né? Chegar aqui. Enquanto Nabucodonosor passou a viver com e como um animal, o historiador do livro de Atos nos diz que por esse mesmo motivo Herodes foi comido vivo pelos vermes até morrer comido de vermes. Aliás, ele caiu morto comido pelos vermes. Tem coisa mais repugnante e humilhante do que isso?
Ontem, por volta das 7 horas da manhã, quando estávamos levando a Ana Paula para a clínica para proceder a coretagem, ela me falava que trabalhou na clínica em São Paulo, lá em São Paulo, e uma vez ela disse: pastor, o caso mais triste que já me deparei foi quando uma criança de 3 a 5 anos foi levada e uma coisa estranha, que o couro cabeludo dela se movia literalmente. E quando o médico abriu, o couro cabeludo soltou e os vermes andavam, tinham comido tudo em volta, por debaixo desse couro, bichos como bicho de goiaba. Herodes, o glorioso, o poderoso, foi comido por vermes, por bicho. Tiago, em sua carta, deixa muito claro quanto Deus aborrece o soberbo e o altivo de espírito, dizendo: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Uma das melhores receitas contidas na Bíblia para não corrermos o risco de cairmos nessa armadilha perigosa e fatal nos foi dada pelo apóstolo Paulo, quando ele nos diz o seguinte: pois quem é o que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Irmãos, dá para alguém achar que deve se vangloriar de alguma coisa? Se tudo de bom que a gente possa fazer nesta vida veio de Deus, e veio de Deus não para simplesmente nos promover, mas para promover a edificação de outros. Ninguém nessa vida tem direito de se gloriar de nada. Paulo disse: olha, se só podemos nos gloriar na cruz de Cristo, para isso e mais nada. E Salomão vai mais além, diz: em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com a humildade está a sabedoria. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. Toda vez que você vir um soberbo, e todas as vezes que você se jactar, se orgulhar de alguma coisa, escreve, porque em questão de tempo você vai para o chão. Escreve, diga: isso é uma profecia que o pastor Carlos falou no dia 15 de julho de 2012. Não é profecia não, é simplesmente a palavra. E ela só vai cumprir porque é a palavra de Deus. Toda vez que você se orgulhar, escreve. Em questão de dias você vai para o chão. Um verme vai te comer. Um verme vai entrar na sua vida, vai entrar na sua casa, vai entrar na sua finança, vai entrar no seu casamento, vai entrar na sua saúde. Mas você vai ser humilhado para saber que nada deve fazer você se orgulhar e sentir-se melhor do que qualquer pessoa. Você toca bem? Glória a Deus. Glória para Deus. Mas não fique julgando o bom o melhor. Tem que ser comigo, tem que olhar para mim. Canta bem? Amém. Mas você não é a estrela. Prega bem? Mas você não é o cara. Você administra bem? O que você fizer bem. Mas você não é o cara. Quem é alguma coisa é Jesus. É Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É para Ele que tem que ser canalizada toda a glória. Toda a glória tem que ser para Ele. Porque na hora que você achar que você é o cara, prepare-se. Você vai para o chão. Porque Deus não divide sua glória com ninguém. Meu irmão,
Dê uma olhada na história e estude a vida de todos aqueles que um dia se orgulharam de alguma coisa, e você descobrirá que algum tempo depois todos eles foram reduzidos a nada, cumprindo-se literalmente as palavras mencionadas. Por isso, a melhor coisa que temos a fazer é ficarmos com as palavras de Salomão: melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. E essa humildade, querido, é fruto do Espírito, é fruto de andar cada dia com o Senhor. Não se adquire humildade em banco de igreja nem em banco de escola. Humildade se adquire andando com o Senhor. Andando com o Senhor. É o Espírito Santo que gera isso, esse fruto em nós. Princípios de vida. Primeiro, não haja no lugar de Deus. Eu sei que todos nós temos coisas. Tem horas que eu fico assim olhando para mim e falo: meu Deus, estou caminhando para 55 anos de idade. Eu não tenho um lote. Não tenho nada. Pensa que eu não penso nisso? Pensa. Ah, meu Deus, o que será de mim? Há a tentação de querer fazer alguma coisa para poder conseguir isso. Há propostas. Há propostas. Há propostas, queridos. Mas aí vem essa palavra: não haja no lugar de Deus. Olha, queridos, há 6 anos atrás, nós mal tínhamos $750 para pagar esse aluguel. Ficamos setembro, outubro, novembro, dezembro. Em janeiro, nós que pagávamos um aluguel de $750, que não tínhamos nada, queridos, nem cadeira para sentar nós tínhamos, nem microfone nós tínhamos. Nossa igreja não tinha nada. Passaram-se 4 meses e Deus nos tornou dono desse patrimônio. Então, quando eu penso nisso, eu falo: Deus, me livra de querer agir no teu lugar. O Senhor vai cuidar de mim como tem cuidado. O Senhor é que vai agir em seu devido tempo e vai me abençoar, se eu quiser fazer isso. Mas me livra de querer agir no teu lugar. Eu preciso de uma casa, meu Deus, para minha família. Eu preciso ter um lugar. Mas o Senhor sabe que eu preciso. Então, nós temos necessidades, queridos. E quantas vezes a gente é tentado de querer fazer as coisas pela nossa própria força. Segundo princípio de vida. Por que princípio de vida? Porque essas coisas nos ajudam para a vida inteira. Diga não quando precisar. Pai, eu quero ir na festa com os meus amigos da escola. Vai começar meia-noite, lá na sexta-feira. Filha, vai começar sexta-feira, à meia-noite? Acho que esse horário você vai estar dormindo, querida. Sexta-feira, meia-noite, você não vai nessa festa. Não vai não, querida. Pai! Filha, não vai, querida. Vai não. Filha. É só um exemplo. Pai, só falta 4 meses para nós casarmos. Deixa eu fazer um passeio com o André no céu. Filha, não vai não. Bota o Elias aí. Quantos meses? 3. Vai não, filho. Vai não, filho. Vai não. Marquinhos, para com isso, Marquinhos.
Não vai não. Daniel, você fica instigando, viu? Não, é cara, Daniel. Não, que não vai não, meu filho. Meu bem. Você viu a televisão agora pela sua? 3D? Daquela de 52 polegadas, meu bem. Meu bem, não vai não. Não vai não, meu bem, não vai não. Agora não. Ah, mas não vai. Não vai. Nós não temos condições no momento de comprar essa televisão. Nós estamos pagando cartão de crédito. Por que eu vou me endividar se nós temos uma outra que serve? É verdade que ela é preto e branco ainda, mas é brincadeira, é colorida. A gente coloca aquela tela vermelho, de novo, você colocar aquelas protetor de tela, assim, descanso de tela, preto e branco, você colocava aquelas telas assim. Zé, você chegou a fazer? É colorido. É verdade que o cara fica assim, vermelho e verde, azul. Não vai não. Arco-íris. Não vai. Então, segundo princípio de vida, diga não quando precisar. E o terceiro, quando Deus te abençoar e colocar você, espiritualmente falando, financeira, posição social, seja qual for a posição que você tiver, não se sinta melhor do que os outros. Tem uns colegas aí, umas pessoas aí, e às vezes quando eles me veem, eles fazem questão de... E eu vejo a forma como eles falam assim um certo deboche, né? Porque eles falam inglês fluidamente. E aí, Batente? Tá entendendo aí? Assim, com um ar de deboche, assim, acho que se sente assim de cara, sabe? Você tem um curso, querido, você tem foi promovido, canalize para Deus a glória, mas seja humilde. Isso vai te ajudar em toda a sua vida. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar? Deus amado, dá-nos graça para absorvermos esses princípios na nossa vida, Senhor. Às vezes, por falta de observância desses princípios, nós temos sofrido, Deus. Mas a partir de agora, no que depender de nós, ajuda-nos, dá-nos força, coragem para agirmos da forma certa, Senhor. Abençoa o teu povo nessa noite, que cada um saia enriquecido com a tua palavra e com a disposição de viver esses princípios que o Senhor trouxe para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Que dê uma semana abençoada na sua caminhada. O André preparou o que ele chamou de pizza nervosa lá no salão. Não sei o que é isso, mas estou doido para chegar lá para ver o que é. Não é? Então, o culto vai continuar no salão social. Por favor, conduza os nossos visitantes até o salão. Vamos,